professor Max, aqui da Escola Católica da Fé. Nós estamos iniciando esse último módulo, esse último capítulo desse compilado de emoções, de sentimentos, de exortações do apóstolo Paulo à comunidade de Filipo, né? A Cartas aos Filipenses. Então, nós estamos finalizando esse nosso curso e espero que tenha podido fazer com que você mergulhasse um pouco mais na história de Paulo, entendesse um pouco mais da sua influência nas comunidades cristãs, mais precisamente na comunidade de Filipo, e que você entendesse o teor dessa carta, o que realmente Paulo queria, estando na prisão, alimentar espiritualmente as pessoas com quem ele havia tido contato. Então, podemos dar início ao nosso curso pedindo que Deus esteja conosco nesse momento, abrindo nosso coração e nossa mente, e que a gente consiga compreender as palavras de Deus na nossa vida e transformar as nossas ações cotidianas, ok? Então, vamos começar com o nosso momento aqui. Já pegou sua Bíblia? Já pegou seu caderninho? Já está aí com o seu marca-texto? Se sim, bora começar, porque nós precisamos dar conta deste conteúdo aqui o quanto antes para você, tá bom? Tudo bem? Então, bora começar. Vou convidar você a pegar a sua Bíblia, vai no capítulo 4 de Filipenses, tá bom? Para a gente já não perder muito tempo aqui e já começarmos o nosso trabalho, ok? Então, nós estamos nesse último encontro nosso, nós temos um tema bem específico, né, desse encontro nosso aqui, quando nós falamos sobre as cartas de Paulo, né? As cartas de Paulo, elas são importantíssimas para a gente nesse momento, porque ela tem um teor mais prático, mais dia a dia, né? Mas sentindo o que o povo daquela época precisava, e ele ia ali, e como um médico prudente, ele aplicava o remédio necessário, né? Então, nessa aula 4, nós falaremos sobre a paz de Deus, que é aquilo que Paulo deseja, e as palavras de ânimo, né, as exortações que Paulo também coloca a partir do capítulo 4 de Filipenses, ok? Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 23 e nós vamos comentando esse nosso caminhar aqui mesmo, ok? Então vamos seguindo aqui, gente. Capítulo 4 de Filipenses, ele começa assim, ó. Exorto para que estejam de acordo com o nome do Senhor. A ti, meu fiel colega, peço que ajude a essas que, pela boa notícia, lutaram comigo como Clemente e outros colaboradores meus. Presta bem atenção que Paulo em nenhum momento esquece as pessoas com quem ele pôde contar nessa empreitada de evangelização. Em nenhum momento Paulo deixa para trás, ele reconhece o esforço das pessoas que o ajudaram a concretizar a sua grande batalha, a sua grande corrida, como vai dizer lá em 2 Timóteo, tá bom? E ele continua. Seus nomes estão escritos no livro da vida. Tende sempre a alegria do Senhor. Repito, estais alegres. Será que essa alegria que Paulo comenta, ela é facilmente vivida e percebida por todos nós? Será que estar feliz em Deus é uma alegria vazia, passageira? Claro que não, né? Então, ao falarmos dessa alegria de Paulo, dessa alegria que ele fala com que tenham a alegria, vivam a alegria, não uma alegria que o mundo dá, mas uma alegria que vem da parte do Senhor. E ele continua no versículo 5, que todos reconheçam vossa clemência, o Senhor está perto. Nada vos preocupe, pelo contrário, em vossas orações e súplicas com ação de graças, apresentai a Deus vossos pedidos. Paulo, ele vai nos lembrar da importância de colocarmos as nossas aflições, os nossos desejos, nossos sonhos, nossos medos nas mãos de Deus. Não porque Deus precisará, no meu tempo, devolver aquilo que eu pedi, mas para que isso tudo ganhe um sentido. Conseguiram captar? Conseguiram perceber? Paulo diz, nada vos preocupe, pelo contrário, em vossas orações e súplicas com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. Colocar os nossos pedidos a Deus
É como um filho confiar, pai, eu preciso de um lápis, de uma borracha, de uma camiseta, e saber que ao retornar para casa, aquele pai vai ter feito o melhor para conquistar aquele presente que ele tanto queria. Assim é Deus na nossa vida também. Deus não mede esforços para fazer aquilo que a gente precisa e não o que a gente pede, tá? Isso é muito significativo. Aquilo que nós precisamos nem sempre é o que nós pedimos. Por isso que Paulo diz, apresente, fale para Deus. No momento certo e oportuno, Deus estará conosco e nos ajudará. Ele continua no versículo 7. E a paz de Deus, que supera a inteligência humana, guarde vossos corações e mentes por meio de Cristo Jesus. Quanto ao resto, irmãos, ocupai-vos de tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e louvável, de toda virtude e de todo valor. Ocupar a nossa vida com aquilo que realmente é essencial é a grande sacada de todo cristão. Nós, em momento algum, podemos ocupar a nossa vida com aquilo que é vazio, com aquilo que não nos leva ao crescimento, à evolução. Ah, mas isso é muito difícil, mas claro que é difícil. É por isso que nós estamos aqui, precisando da ajuda de Deus, contando com a força que vem de Jesus, tendo os santos e a igreja inteira como os nossos exemplos. Não é fácil combater os nossos vícios, nossos desejos, vontades. Mas é por isso que Paulo ele eleva a régua desse pensamento, desse sentimento. Ele fala, se ocupem daquilo que realmente vale a pena, tá bom? Versículo 9. O que aprendestes, recebestes, escutastes e vistes em mim. Então, Paulo se coloca como exemplo para essa comunidade. E com certeza Paulo foi. Tá? Paulo foi esse exemplo porque em nenhum momento Paulo teria coragem de exortar os seus irmãos a caminhar de forma reta, sendo que ele estivesse desviando o seu caminho. Se assim o fosse, a conversão de Paulo, a presença de Jesus, aquela famosa frase, Saulo, Saulo, por que me persegues? Não teria efeito nenhum na história dele, mas teve. Por isso que Paulo fala, olha para mim, veja o que eu sofri, veja o que eu mudei, veja o que eu tive que deixar para trás, em nome de Jesus e desse sangue que me curou e me salvou. Então Paulo, ele é categórico, ele afirma, olha para mim e pegue de mim o exemplo que vocês precisam, tá bom? Ok? Continuando aqui no versículo 10. O Senhor me encheu de alegria, porque vossa solicitude por mim floresceu outra vez. Sempre a tins, porém, vos faltava ocasião. Não falo de indigência, pois aprendi a adaptar-me às necessidades. Paulo passou 4 anos no deserto depois da sua conversão. Paulo foi rejeitado pelos discípulos de Jesus, pelo fato de eles não estavam confiantes realmente se Paulo havia mudado ou se era mais uma armação dele para capturar mais cristãos. Tá? Então Paulo fala, eu me adaptei às necessidades que eu tinha. Nada foi fácil na minha vida, né? E ele continua, lá no versículo 12. Sei que é sentir falta e sei o que é ter de sobra. Estou plenamente iniciado na saciedade e no jejum, na abundância e na escassez. Posso tudo com aquele que me fortalece. Olha aqui, que bonito essa frase de Paulo. Eu posso tudo, mas não pelas minhas forças, mas por aquele que me fortalece. Paulo, ele é muito categórico ao nos afirmar que ele só se torna a pessoa que ele se tornou não por méritos próprios. Como diz aqui no versículo 13, posso tudo com aquele que me fortalece. Em nenhum momento Paulo diz que a partir daquilo que eu estudei, a partir da minha família, a partir daquilo que eu mesmo consegui resolver, intuir, dar respostas, não, em nenhum momento. Paulo é o que é, porque Paulo soube dobrar os seus joelhos, jogar o seu egoísmo no chão, abrir o coração para uma nova realidade e passar de seguidor a perseguido.
tá? E ele faz tudo isso porque ele sabe que o chamado que Jesus fez para a vida dele foi um chamado verdadeiro, foi um chamado genuíno. E ele comenta lá no versículo 12, eu já tive a experiência de ter de tudo e não ter nada, de passar fome e de estar saciado. Mas em tudo que eu sou hoje, eu dou graças a Deus, né? E ele continua lá no versículo 14. Contudo, fizestes bem ao mostrar-vos solidários com meus sofrimentos. Paulo recebeu ajuda. Olha que interessante. Se Paulo está querendo formar uma comunidade, essa comunidade que Paulo forma, ela vem a partir do contato, da escuta, do perceber o que o outro passa. Por isso que nas nossas comunidades religiosas, nós não podemos viver cada um no seu lugar, cada um no seu isolamento. Se nós estamos numa paróquia, as pastorais têm que conversar com o seu pároco, tem que conversar com o seu vigário. O coordenador de pastoral, o coordenador de alguma pastoral, ele não é uma ilha inacessível, ele nem pode ser isso, porque senão o trabalho está fadado a morrer. Tá? Então nós precisamos compreender, a partir do exemplo de Paulo em Filipenses, a necessidade de sim estarmos em comunidade, tá? Em comunidade, ok? Seguindo aqui, tá? Vós, filipenses, sabeis que no início de minha pregação, quando saí da Macedônia, nenhuma igreja, além de vós, associou-se a minhas contas de saídas e entradas. Quando estava em Tessalônica, mais de uma vez me enviaste algo para suprir as minhas necessidades. Não estou buscando presentes, busco antes os benefícios que crescem para vós. Estou pago mais do que é devido. Agora estou completo ao receber Epafrodito, o que enviastes, um aroma agradável, um sacrifício aceito e agradável a Deus. Pois, meu Deus, segundo sua riqueza e esplendor, plenificará vossas necessidades por meio de Cristo Jesus. Então, nós não precisamos, nós não podemos ter a ideia tão pequenininha de achar que Deus vai suprir as minhas necessidades materiais só porque eu preciso. Ele precisa perceber, ele sabe o tempo certo que a escassez que hoje eu passo molda o meu caráter. Como moldou o caráter dos discípulos, como moldou o caráter de Paulo. Às vezes, passar por necessidades não é que eu estou sendo castigado. A necessidade molda o meu caráter e faz com que eu busque realmente aquilo que é essencial. Eu não posso ocupar a minha vida, como diz Paulo lá no comecinho do 4 de Filipenses, eu não posso me ocupar com aquilo que não é louvável, com aquilo que não é bom. Eu preciso me ocupar daquilo que é essencial aos olhos do Pai, ok? E ele continua, pois, meu Deus, segundo sua riqueza e esplendor, planificará vossas necessidades por meio de Cristo. Ao Deus e nosso Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Saudai em nome de Cristo todos os consagrados. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os consagrados vos saúdam, em especial os servidores do imperador. Em especial os servidores do imperador. Olha o poder de convencimento que Paulo tinha na distribuição do evangelho, na fala do evangelho, na propagação da palavra de Deus. Paulo sabia tocar, inclusive, naqueles que serviam ao imperador e que, teoricamente, eram contra as ações de Paulo e dos cristãos pelo mundo, ok? Então, fechamos aqui a leitura desse evangelho, a leitura dessa carta, perdão. Tá? Essa carta é para a gente um sinal de que Deus nunca nos abandona, mas Ele vai exigir de nós compromisso com a nossa comunidade, para que a nossa alegria realmente seja percebida e vivida como ela deve ser. Ok? Vamos passar aqui então? Então, nesse capítulo 4, ele fala o seguinte, no capítulo 4 da carta aos Filipenses, Paulo encoraja os cristãos à alegria, à oração e à confiança na paz de Deus. Não adianta nada nós querermos falar de Deus
sendo que nós não estamos inseridos numa comunidade, nós não rezamos, nós não confiamos, nós não sentimos a alegria de Deus. Paulo, nessa carta, nos anima a estar imbuídos desse grande desejo de falar de Deus, mas falar com oração, falar com testemunho, falar com vida, ok? Quando Paulo fala sobre oração, alegria e paz, Paulo quer nos dar um tripé que cada parte desse tripé sustenta a nossa vida no caminhar em busca de Deus. Paulo ensina que devemos nos alegrar no Senhor, apresentar nossas súplicas a Deus e confiar na paz que excede todo entendimento. Sabemos que paz não é simples ausência de conflitos. A paz é um estado maior, que mesmo vivendo conflitos, você entende, você tem um significado para aquilo que você faz. E aí você não vai descontar nos amigos, na comunidade, na família, porque você sabe que aquilo que você hoje vive foi permitido por Deus para moldar o seu caráter, para moldar o seu jeito de ser, para fazer com que você busque aquilo que é essencial no caminho de todo cristão. Tá bom? Quando Paulo fala das boas ações e dos pensamentos positivos, devemos focar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama, praticando tudo o que aprendemos em Cristo. Paulo sempre exalta a figura de Paulo se coloca como sendo o sumo do cristianismo. Ele fala, eu fiz, eu mudei, eu tenho buscado melhorar a pessoa que eu sou, mas tudo isso porque nós aprendemos em Cristo Jesus, tá? Novamente, não podemos perder tempo na nossa história com aquilo que não é justo, com aquilo que não é honesto, com aquilo que não é de boa fama, porque isso vai aos pouquinhos degradando o nosso caráter, o nosso espírito. E quando nós chegarmos diante de Deus, a nossa roupagem vai estar muito danificada. Então, precisamos pensar e agir de acordo com o que Paulo diz. Aprender em Cristo e nos afastar daquilo que não nos aproxima de Deus. Ok? Paulo também fala sobre a gratidão e a confiança em Deus. Nós já falamos aqui nessa aula sobre o carinho que Paulo tinha com as pessoas que o ajudavam, tanto financeiramente, tanto em questões como comida, onde dormir, um travesseiro, uma roupa, né? As pessoas que colaboravam com Paulo com tudo isso, Paulo é extremamente grato. E é por isso que nós também devemos ser extremamente gratos às pessoas que nos ajudam. Quando nós falamos sobre gratidão, Paulo nos mostra que estar em comunidade é poder exercer a gratidão no nosso dia a dia. Tá? A gratidão não é apenas um muito obrigado, mas é poder devolver em favores, em oração, em bons momentos de convivência, os favores que você recebeu, tá? Então, Paulo agradece aos filipenses por sua ajuda financeira e reforça que sua confiança está nas provisões de Deus. Paulo fala, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Agradeço muito. Já passei pelos dois lados, de estar saciado e de passar fome. Obrigado por tudo que vocês fizeram. No entanto, o meu último recurso é Deus. Aonde eu vou colocar a minha confiança e buscar força está em Deus. Tá? Então, Paulo traz para a gente uma sensação de sempre estarmos dependentes de Deus. E essa sensação nós nunca podemos perder, porque realmente nós sempre estaremos na dependência de Deus. Ok? Então, só para a gente fechar e fazer um pouco memória de tudo aquilo que a gente viveu até esse exato momento aqui, né? Nós tivemos 4 aulas contando com essa aula de hoje. E eu queria que você, nessa carta, que ela é curta, se for ver, ela é bem curtinha, ela tem apenas 4 capítulos, que você tenha podido mergulhar um pouco mais no jeito de Paulo ensinar, no jeito de Paulo falar, no jeito de Paulo formar uma comunidade. Então, lá na primeira aula, nós falamos sobre a ação de graças e a alegria na diversidade. Usamos ali Filipenses, capítulo 1, de 1 a 30,
tá? A alegria mesmo nos momentos difíceis. Por quê? Porque Paulo estava preso. Paulo estava preso, por isso ele, mesmo preso, ele sentia-se livre. Ele sentia-se livre para poder falar e falar do amor de Deus. Na nossa segunda aula, Paulo coloca para a gente humildade e o exemplo de Cristo. Paulo novamente vai trazer no capítulo 2 de Filipenses o exemplo de Cristo e a sua humildade. Humus, aquilo que faz a planta crescer. A humildade é uma característica de todo cristão. Soberba, deixa para lá. Mas eu estou aqui nessa paróquia há muito tempo, deixa para lá. Isso não é fala de nenhum cristão. Isso não forma comunidade. Na nossa terceira aula, nós falamos sobre a advertência contra os falsos profetas e também abordamos o valor da fé. Está em Filipenses 3, de 1 a 21. E na aula de hoje, falamos das palavras finais de Paulo sobre o entendimento que ele tem sobre a paz de Deus e o ânimo que ele gerava para a sua comunidade. Então, finalizando esse nosso curso aqui, nós podemos perceber o seguinte: a paz de Deus no nosso coração. Se vivermos com fé e gratidão, experimentaremos a alegria verdadeira. A carta enfatiza a alegria em Cristo, independente das emoções, a humildade e a unidade na vida cristã e a confiança na suficiência de Deus. Paulo encorajou os filipenses a perseverarem na fé e a viverem de maneira digna o evangelho, a honrar todo o sacrifício feito por Jesus. E ao fazer isso, Paulo também, lá em 2 Timóteo, ele apresenta para a gente o quê? Aquela famosa frase que estampa aí quadros, para-choque de caminhão, camiseta, né? Músicas. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está-me reservada a coroa da justiça. Então, nós precisamos compreender, neste momento, que Paulo é, para todos nós cristãos, um exemplo de entrega à missão, plena conversão e confiança total nas ações de Deus. Irmãos, eu espero que esse curso tenha ajudado vocês a aprofundar, a instigar vocês a refletir sobre cada palavra, versículo, frase contida na Bíblia. Fiquem atentos, porque nós vamos trazer mais cursos, encontros como esse, para que você possa, aos poucos, mergulhar na palavra de Deus, entender o significado, o sentido e mais, trazer isso para a sua vida cotidiana. Muito obrigado, continue acompanhando a Escola Católica da Fé, faça parte da nossa comunidade, venha sempre com a gente, não perca a oportunidade, porque nós precisamos falar de Jesus o tempo todo. É a nossa grande missão enquanto cristãos. Então, como Paulo diz lá em 2 Timóteo, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora está reservada a coroa da justiça. Então, esse é o manual que Paulo dá a nós, se nós quisermos encontrar com Jesus e nos orgulhar da história que tivemos enquanto vivemos nesse lugar aqui. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Forte abraço, gente. Muito obrigado e até o próximo curso.